Então, mais uma etapa da revisão de latim. Particípio passado. Eu já li em algumas gramáticas de latim em português particípio perfeito. Então, é a mesma coisa, seja particípio passado, seja particípio perfeito, é o mesmo. Então, o que é o particípio perfeito ou particípio passado? Indica a relação temporal de anterioridade. Como eu disse no vídeo do particípio presente, o particípio presente é contemporâneo, contemporaneidade. Particípio passado é anterioridade. A gente vai ver em seguida o que isso significa. Se no particípio presente qualquer verbo pode ter um particípio presente, lembrando, particípio é aquela classe de palavras que participa, daí que vem o nome, né? Das características do verbo e das características do nome. Então, o particípio é como se fosse o filho do verbo com o nome. E aí saiu o particípio. Então, assim como o nome, ele tem masculino, feminino, neutro, ele tem nominativo, genitivo, ablativo, acusativo, etc. Então, nesse ponto ele puxou para o nome. Mas assim como o verbo, ele pode ter função de verbo, expressando uma ação dentro da frase. Então ele tem essas duas matrizes, por assim dizer, que vão gerar as características do particípio. Apenas os verbos que possuem forma passiva podem ter particípio passado. Porque o particípio passado, ou perfeito, ele é necessariamente passivo. É uma forma verbal passiva com significado apenas passivo. Sendo assim, o verbo intransitivo, que não existe forma passiva de verbo intransitivo, não tem particípio passado. Então, o que é um verbo intransitivo? Ou seja, um verbo que não tem forma passiva. Por exemplo, o verbo andar. Existe andar, mas não existe ser andado. O verbo intransitivo, falei eu acho que no primeiro vídeo lá. O verbo intransitivo é aquele cuja ação ou estado que ele expressa não produz um efeito fora dele, fora do sujeito. Como o verbo andar. Por isso não existe sou andado, ser andado. Existe só na forma ativa. Os verbos deponentes, o verbo deponente é um verbo que parece ser passivo, ele se apresenta na forma passiva, mas o significado dele é ativo. E esse verbo deponente, ele pode ter um particípio perfeito ou particípio passado. Então, exemplo, o verbo é laudo, louvo. E o particípio pode ser laudatus, louvado, laudata ou laudatum. Ele se declina, o particípio se declina, como um adjetivo de primeira classe, ou seja, como bonus, bona, bonum. Então, se forma com supino, mais para frente eu vou explicar o que é, mas é só guardar esse finalzinho aqui, ó. Se terminou com us, a ou é porque particípio perfeito. Aqui as terminações, para a gente ver como é exatamente igual o adjetivo de primeira classe. Então, masculino vai seguir a segunda declinação, feminino a primeira e o neutro a segunda. Nenhuma novidade. A pessoa que decorou as declinações tem dificuldade nenhuma de perceber o particípio passado. Para a gente entender bem o latim, é bom fazer uma revisão aí do português. O que é o particípio regular do português? O verbo auxiliar é ter ou haver. E o sufixo é ado ou ido. Então, por exemplo, tenho viajado, tinha cantado, tenho pensado. O particípio irregular é acompanhado dos verbos auxiliares ser, estar e ficar, e neste caso não terminam com ado ou ido. Então, por exemplo,
O salão estava limpo, não é limpado. A comida foi entregue. Danilo havia gasto. Nós fomos enganados. Regina havia orientado. E tem alguns verbos que têm as duas formas. Então, por exemplo, verbo aceitar, você pode usar aceitado ou aceito. Verbo entregar, entregado ou entregue. Verbo ganhar, ganhado ou ganho. Verbo juntar, juntado ou junto. Verbo limpar, limpado ou limpo e assim por diante. Então, esse é o particípio em português que equivale à sua forma do latim particípio passado. Então, vamos lá. Particípio no latim, particípio passado. Ele pode ter valor de adjetivo, substantivo ou verbo. Quando que ele tem valor de adjetivo? Por exemplo, video amicum perturbatum. Então, assim como o adjetivo, o particípio ele vai concordar com uma outra palavra. Então, a gente vem aqui, ó, perturbatum. Está concordando com amicum. Todos os dois, as duas palavras estão no acusativo. Então, na hora de traduzir, a gente traduz turbado, que é o que significa perturbatum, que aqui está caracterizando amigo. Assim como no português, o particípio é usado muitas vezes como adjetivo. Particípios que se pode usar como adjetivo em português. Por exemplo, o particípio do verbo pintar. A parede pintada. Ou, por exemplo, o particípio do verbo quebrar. O copo quebrado. E assim por diante. Particípio, seja no português, seja no latim, pode funcionar como adjetivo, colocando uma característica em uma palavra. Como eu vou saber qual palavra ele está caracterizando? Mesmo caso, mesmo número, ou seja, singular, singular, mesmo gênero. Substantivo. Verba volant, scripta manent. As palavras voam, os escritos permanecem. Veja que seja em português, seja em latim, são particípios. Particípio do verbo escrever. Outros particípios que se pode usar como substantivo em português. Por exemplo, o machucado. Machucado é o particípio do verbo machucar. Aqui a gente está usando como substantivo, o machucado. O comprimido. Comprimido, né? O remedinho. É um particípio do verbo comprimir. Assim como tem no português particípio usado como substantivo, também tem no latim. E ele pode ser usado como verbo. Todas as vezes que um particípio na frase tem o valor de verbo, ele é chamado de particípio conjunto. Significa que ele está funcionando como verbo. E quando isso acontece, o particípio pode formar uma frase subordinada. Então, não é que o particípio vem sozinho. Vem o particípio subordinado a uma frase principal que tem realmente um verbo. Por quê? Porque o particípio é relativo. Então, se tivesse só o particípio sozinho, a gente não ia saber como traduzir isso. É necessário que tenha um verbo da frase principal, porque o particípio passado indica anterioridade. Então, você tem que saber qual é o verbo principal para saber como traduzir o particípio, indicando que ele é anterior ao principal, ao verbo principal. Lembrando que é o particípio passado que tem função de anterioridade. O particípio presente é contemporâneo ao verbo da principal e o particípio futuro é posterior. Futuro, né, acontece depois. Então, aqui um exemplo. Consul misericordia motus, captivos liberat. O cônsul
movido pela misericórdia, soltou os prisioneiros. Então, motus, T-U-S aqui está indicando que é um particípio, né? É o particípio do verbo móvel, de mover. Então, uma das maneiras de traduzir é essa aqui, movido, igual é em português. Particípio do verbo mover, movido. 3 formas de se traduzir o particípio passado em latim. Assim como o particípio presente tem 3 formas, o particípio passado tem 3 formas. A pessoa que aprendeu bem o particípio presente não vai ter dificuldade em traduzir o particípio passado. Então, como se traduz? Primeira forma, com o particípio passado em português. Então, aqui é a maneira mais fácil. Então, se você tem lá amatus, você vai traduzir amado. Se você tem lá motus, você traduzir movido. Se você tem scripta, você pode traduzir como escrito. Perturbatum, turbado. Então, a maneira mais óbvia de traduzir é manter como particípio passado em português. Segunda maneira de traduzir, com gerúndio composto. Agora, atenção. A gente só pode traduzir como gerúndio composto se o particípio se refere ao sujeito. E como eu sei que o particípio se refere ao sujeito? Porque está no nominativo. Não é o nominativo o caso do sujeito? Então, se o particípio estiver em outro caso, você não pode traduzir com gerúndio composto. E o que significa gerúndio composto? Você vai colocar na frente o verbo normal e antes dele, tendo sido. Então, amatus, tendo sido amado. Assim que se vai traduzir. Por que essa forma é importante? Porque existem verbos que são deponentes. Deponente é o verbo que ele só tem a forma, ele tem a aparência de passivo, mas o significado dele é ativo. Um exemplo de particípio passado de verbo deponente, egressos. Então, como que eu vou traduzir? Não tendo sido saído, porque não existe, né? Então, eu coloco só o tendo e depois o verbo. Tendo saído. Veja, o significado é ativo. Eu consigo traduzir dessa forma. Por isso é importante essa segunda forma, especialmente para os verbos deponentes. Então, primeira forma, particípio passado. É a mais óbvia. Segunda forma, gerúndio composto. Terceira forma, com uma subordinada relativa, indicando anterioridade em relação ao verbo da frase. Amatus. Só o particípio eu não consigo traduzir, porque, lembra, é uma subordinada. Então, eu tenho que saber, está subordinada a qual frase? Qual que é a frase principal? Quando eu encontrar a frase principal, aí eu vou ver, o verbo da frase principal está em que? Aqui eu coloquei como exemplo presente. Então, o verbo da principal está no presente. O que é anterior ao presente? Pretérito perfeito. Então, eu vou traduzir com foi amado. Aquele que foi amado. Quem vai para o verbo, quem indica anterioridade, é o verbo auxiliar. Então, é o foi. O amado continua aqui. Eu posso escrever aquele que foi amado ou posso fazer relativo só com que, né? Que foi amado. Essa relação entre qual o tempo da principal e para onde vai a subordinada, em latim se chama consecutio temporum. Ou seja, é a relação temporal entre as frases em que no latim é exata. Ou seja, se o verbo da principal estiver no presente, como que eu vou traduzir a relativa do particípio passado? Com o pretérito perfeito. Então está lá, amatus. E o verbo na principal é presente, como é que eu vou traduzir? Aquele que foi amado, ou que foi amado. Pretérito perfeito, foi.
Se o verbo da principal estiver no perfeito, como que eu vou pôr o da subordinada? Lembra que particípio passado é anterioridade? O que é anterior ao passado? É o mais passado ainda, que em português é o mais que perfeito. Então, o verbo auxiliar vai para fora. O verbo principal não tem aqui, né? Mas se ele estiver no perfeito, eu vou traduzir como aquele que fora amado. Ou que fora amado. Porque não necessariamente tem que pôr aquele para poder fazer a relativa. Aí, você, de acordo com a frase, você vê o que fica melhor na hora de traduzir, né? O que fica mais bonitinho. Futuro. Se o verbo da principal está no futuro, o que eu tenho anterior ao futuro? Não existe um tempo, com uma palavra só, por assim dizer, no português. Se fosse em italiano, até se tem. Chama-se futuro anteriore, mas não existe isso em português. Então, o que a gente tem? Futuro do presente composto. Você vai colocar o verbo auxiliar no futuro e depois o particípio. Então fica, lembrando, verbo da principal se estiver no futuro. Como que eu traduzo o particípio? Aquele que terá amado ou que terá amado. Vamos aos exemplos. A frase é: Consul misericordia motus captivos liberat. Traduzindo então o motus, que é o particípio, né? Com particípio passado. O cônsul, movido pela misericórdia, libera os cativos. Com gerúndio composto. Lembrando, gerúndio composto é só se referir ao sujeito. Tá vendo? Motus está se referindo a cônsul. Está se referindo ao sujeito, então eu posso usar. O cônsul, tendo sido movido pela misericórdia, libera os cativos. Frase relativa. O cônsul que foi movido. Se é a frase relativa, eu tenho que ver. O verbo está em quê? Presente, liberat. Então, eu tenho que passar ele para o perfeito. Lembra lá, ó. Se o verbo da principal está no presente, eu tenho que traduzir com o pretérito perfeito. Que foi movido pela misericórdia, libera os cativos. Então, aqui, eu dei o exemplo com o verbo no presente, verbo da principal. Agora, vamos ver com o verbo no perfeito. Liberavit. Então, o verbo está no perfeito. Como que eu traduzo com particípio passado? Mesmo jeito. O cônsul movido, igualzinho, ó, movido pela misericórdia, liberou os cativos. Então, mudou só o verbo da principal. Aqui é libera, aqui é liberou. Aqui é presente, aqui é perfeito. Mas particípio passado é a maneira mais simples de traduzir. Gerúndio composto se refere ao sujeito. O cônsul tendo sido movido, mesma coisa. Pela misericórdia, liberou os cativos. Só muda o tempo da principal, porque mudou aqui, ó, liberavit. A diferença é a frase relativa. Que a frase relativa é uma subordinada. Então, você tem que prestar atenção. Qual é o verbo da principal? O verbo da principal está no perfeito? Então, eu tenho que pôr a minha subordinada no mais que perfeito. O cônsul que fora, o mais que perfeito aqui, movido pela misericórdia, liberou os cativos. Verbo no futuro, liberabit. O resto é tudo igual. Particípio passado, o cônsul, movido pela misericórdia, liberará os cativos. Mesma coisa, ó, movido, movido, movido. Particípio passado, tradução mais tranquila. Gerúndio composto, o cônsul, tendo sido movido pela misericórdia, liberará os cativos. Então é a mesma coisa, gerúndio composto não muda. O que é a única tradução que você tem que prestar atenção no tempo verbal? O da frase relativa. O cônsul, o verbo está no futuro,
Como que é o particípio passado? Como que é a anterioridade em relação ao futuro? Em português é o futuro do presente composto. Então, como é que fica? O cônsul que será movido pela misericórdia liberará os cativos. É importante ressaltar que quando a gente faz uma relativa, você tem que colocar que ou aquele que. Porque esse é o pronome relativo, não é uma frase relativa, você tem que pôr um pronome relativo em português, senão você não consegue traduzir. O verbo auxiliar vai para o futuro e movido, no caso do futuro do presente composto. 3 maneiras de traduzir, um pouquinho de treino, se pega fácil. Talvez o mais difícil é lembrar essa relação aqui temporal. Se o verbo da principal está no presente, vai para o pretérito perfeito. Se da principal está no perfeito, mais que perfeito. Se está no futuro, futuro do presente composto. Outros 2 exemplos. Mateus 25:34. Venite, benedicti patris mei, possidete regnum vobis paratum a constitutione mundi. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde a criação do mundo. Então, o particípio é paratum. O particípio paratum está se referindo a quê? Então, a gente vai olhar. Não termina com reino. Reino também termina com também está no singular, também é acusativo. Então, paratum se refere a regnum. Sendo assim, nós vemos aqui que ele não é nominativo singular, ou seja, ele não se refere ao sujeito. Se ele não se refere ao sujeito, a gente não vai poder traduzir como gerúndio composto, que não funciona. Só quando se refere ao sujeito que se pode usar o gerúndio composto. Primeira maneira de traduzir, particípio passado. Então tá lá, paratum, a gente traduz como preparado. E funciona. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde a criação do mundo. Funciona. Ou frase relativa. Se é um particípio passado, ele é anterior à frase do principal, à frase principal. O verbo da principal é possidete, que é imperativo presente. Então, se o verbo da principal está num tempo presente, o particípio passado vai para o passado, está no presente, vai para pretérito perfeito. Então, a tradução fica: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que foi preparado. Está aqui o pretérito perfeito do auxiliar, que foi preparado para vós desde a criação do mundo. Então, o gerúndio composto não tem como traduzir, porque não se refere ao sujeito. Último exemplo. A frase era maior, né, mas eu cortei aqui para ficar só a parte que interessa. Ascendit Joseph a Galileia, ut profiteretur com Maria desponsata sibi uxore pregnante. Então, maneiras de traduzir. Posso traduzir desponsata com gerúndio composto? Não. Porque desponsata aqui se refere a Maria. E Maria está em ablativo, não é o sujeito. Sujeito é Yosef. Nominativo singular, Yosef. Verbo principal, subiu. Verbo principal que está no perfeito, ascendit. Se o verbo principal está no perfeito, o particípio passado tem que ser traduzido como mais que perfeito. Então, se o verbo está no perfeito, José subiu da Galileia, Maria que fora desposada. Frase relativa, aqui o pronome relativo, que fora desposada consigo, que estava grávida. Gerúndio composto, nós vimos
O particípio desponsata não se refere ao sujeito, então gerúndio composto não posso traduzir. E posso traduzir com o particípio passado. José subiu da Galileia para se registrar com Maria, desposada consigo e que estava grávida. Então, desposada, desponsata. Particípio passado latino, particípio passado português. Então, não é difícil simplesmente guardar, caso tenha que se traduzir como uma relativa, né? Guardar essa consecutio temporum aqui, ou seja, a relação dos tempos, assim como é no particípio presente, também tem essa relação no particípio perfeito ou particípio passado.